Está no ar o NosPod, o podcast das discussões sociais. No episódio de hoje, discutiremos o tema Literatura em Perspectiva com os Direitos Humanos. E para isso, receberemos aqui Cida Fernandes, que é graduada em Biblioteconomia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Biblioterapia pela UNO Chapecó. Ela tem uma vasta experiência em projetos de formação de leitores e mediadores de leitura, sempre com foco na leitura como um direito humano. Ela foi responsável pela equipe do programa Direito à Leitura do Centro de Cultura Luiz Freire e atuou como assessora da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias entre 2015 e 2023. Atualmente, ela é diretora da Flamboyant Formação e Desenvolvimento Humano, uma empresa de assessoria e consultoria. Seja bem-vinda, Cida. É um prazer receber você aqui em nosso espaço. Oi, Alexandre. Primeiramente, queria agradecer. O prazer é todo meu de participar de um programa com esse cunho do debate social tão importante, especialmente em nossos tempos, né? O prazer é todo nosso de receber você. Nós gostaríamos de começar o episódio de hoje falando das nossas redes sociais e trazendo um lembrete para você se inscreva nos nossos canais e dizer onde nós estamos. Né? Nós estamos no Instagram, @nospod.podcast, e também te inscreve lá no nosso canal do YouTube, siga-nos no Spotify e também no Instagram, como nós falamos, @nospod.podcast. Né, aperta o sininho, né, aperta as recomendações para que você fique recebendo toda quinta-feira às 20 horas, de forma simultânea no YouTube e também no Spotify, os nossos novos episódios. O nosso pod tem a produção e assessoria de Ian Luca. Ian Luca está sempre conosco aqui, trabalhando nos bastidores. E para começar a nossa discussão de hoje, nós gostaríamos de começar com uma pergunta. Eu sou um amante da literatura, da leitura, né, como pedagogo, entendo a importância da literatura na educação de base também. Né? O Brasil é um país ainda com um índice muito grande de analfabetismo funcional, e a gente percebe que a biblioteca tem uma função primordial também nesse papel das primeiras letras, do acesso à leitura, a codificação e todo esse processo de letramento. Então, a primeira pergunta da gente é como é que a literatura pode ser utilizada para promover a educação em direitos humanos e promover também uma sociedade mais justa e igualitária. É possível usar a literatura para esses fins? Eu não utilizaria usar. Eu acho que você formar um leitor literário, você forma um ser humano crítico, um ser humano que já tem, que ele se constrói com essa natureza de conhecer o mundo e de lidar com o mundo de uma outra maneira. A literatura não faz mágica, mas quando a gente compreende ela na perspectiva de que o Antônio Cândido fala, a literatura ela ajuda a conhecer o mundo. Por exemplo, quando teve uma polêmica agora recente com o Avesso da Terra. Quem faz essa polêmica é porque nunca não leu o livro, e não leu o livro com a abertura necessária. E para você formar um leitor com a abertura necessária, você tem que começar desde pequeno. Então, em vez de a gente começar a alfabetizar, Ivo viu a uva, e daí? Ele comeu a uva? O que ele fez com a uva? Né? De onde a uva veio? De onde a uva veio? Zazá toca zabumba. E que danada é zabumba? Eu aprendi numa cartilha dessa, e na minha terra não se chamava zabumba, né? Então, quando você começa a lidar com a criança, aprendendo a ler as histórias, a conhecer as histórias, deixar ela mergulhar nesse universo, né, imagético, nesse universo imaginário, nesse universo lúdico, a criança vai construindo, vai dialogando com a sua própria experiência. E justamente, eu acho que a grande, como se diz, o grande lance da literatura na formação humana é você permitir que a literatura atravesse o ser humano, que o ser humano consiga conversar com ela, deixar ela tocar nas suas experiências. Por exemplo,
Quando você está na escola, eu fui leitora assídua até os 10 anos de idade. Aos 11 anos de idade, eu tive que deixar de ler Júlio Verne, que é o que eu estava lendo, estava apaixonada, e tive que ler um livro chamado Burrico Lúcio. Eu nunca tive tanta raiva do Burrico, eu nem sei quem é a autora. Porque aí tinha umas perguntas que não te permite, porque assim, a literatura ela dialoga com tua existência, com a tua história, com o que te atravessa. Quando você for um leitor ou a leitora, desde pequenininho, nesse diálogo livre, nesse diálogo, não é assim, o que o autor quis dizer? Você conversa com o autor, diz, eu não sei o que eu quis dizer, eu me inspirei e escrevi. Né? Então, a literatura ela toca com a tua experiência. Quando você lê um livro, por exemplo, eu sinto muito Curtiço, tem tantos personagens que você vai se relacionar com cada personagem, você vai ter raiva, você vai ter afeto, você vai ter pena, você vai querer brigar, você quer conviver. Tudo isso amplia a nossa humanidade, a nossa capacidade de empatia. Né? Então, a literatura tem esse papel de ampliar a nossa humanidade, a nossa capacidade de empatia. Por outro lado, ela permite que a gente enriqueça nosso vocabulário, nosso repertório linguístico. E, por outro lado ainda, que a gente conheça de uma outra forma o desenvolvimento da humanidade. Quando eu leio um autor do século XIX, o universo dele está todo permeado daquela história do século XIX. Quando eu leio um Pepe Tela, por trás da história do Pepe Tela tem toda a história do país dele na África. Né? Então, quando você lê descomprometidamente com o que o texto quer dizer, ou com esse pragmatismo, com essa coisificação do texto literário, você forma um leitor crítico. É importante saber gramática, é importante saber as correntes literárias, isso é importante. Mas depois que você for um leitor, se você antecede a formação do leitor, as coisas pragmáticas da objetividade, você embota a essência da literatura, que é dialogar com a sua subjetividade. Acho que essa é a essência, né, da literatura como direito humano, e dela ser trabalhada nessa perspectiva. Você falou de Jefferson Tenório, A Avesso da Pele, um livro que eu li, que eu adorei. Eu ainda estou lendo. Eu amei a literatura. E, veja, não tem como a gente fazer conjecturas ou a gente poder fazer algum tipo de pensamento entre o atravessamento da literatura e do tempo com a questão política e cultural do momento. E a gente está vivendo um momento hoje impressionantemente conservador. E assim, onde as pautas, chamadas pautas dos costumes, ela tem produzido, inclusive, quem ganha eleição e quem não ganha eleição. E tal. Qual a influência disso na questão da divulgação da literatura e na vivência dessa produção de subjetividade? Você me contemplou muito com a sua primeira fala, porque quando a gente fala desse atravessamento, por exemplo, quando a gente lê alguma coisa, Crime e Castigo, um exemplo hipotético, e você é levado àquela época, Fyodor Dostoiévski, né? Você tem personagens que você tem raiva do personagem, tem personagens que, sabe, ele faz você ter raiva, você se apaixona, você tem raiva de novo, você vem para Capitães de Areia, que é uma coisa mais nossa, mais brasileira, mas também ele é todo atravessado de realidades socioculturais, né, de miséria, de fome, de abandono, de infância. Tudo isso está contemplado dentro da literatura. Nos dias de hoje, como é trabalhar a literatura sendo atravessada por essa realidade sociocultural e política? Olha, é um grande desafio principalmente na educação. Eu trabalho com formação de professores, né? Professores de biblioteca, professores de língua portuguesa que formam leitores. E o tabu e o pânico moral dificultam muito que os professores, inclusive, se permitam a acessar a leitura e a literatura sem essa barreira. Então, é preciso muito a gente acolher, a gente conversar, a gente ler junto, a gente discutir o que é que te afeta. Por exemplo, o que o Avesso da Pele tem desse escândalo que estão fazendo? Ele constata uma realidade e fala de uma história que a gente vive no cotidiano, especialmente as pessoas negras, né? Eu, do alto da minha branquitude, não posso nem dizer, mas eu posso me emocionar e eu posso ter empatia a partir dessa história, né?
Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje com a literatura não é com as crianças, não. Porque as crianças, se você botar isso, eu tive uma experiência, eu aprendi com as bibliotecas comunitárias aos 24 anos atrás, para ser exata, com o Movimento Cultural Boca do Lixo. A gente estava na biblioteca lá no Nascedouro, né, que é o antigo Matadouro, e eles foram levar a Biblioteca Mambembe, a primeira edição da Biblioboca Mambembe, para a comunidade na Vila das Mulheres Pedreiras. E eu pensei, eu falei, meu Deus do céu, assim, as crianças não vão vir, como é que vai fazer, né? Tem um barulho na rua. Aí Rogério Bezerra dizia assim, calma, assim, calma que vai dar certo, calma. Quando botou as estantes e os livros de literatura, as crianças vieram correndo. Eu tive uma outra experiência em Brasília Teimosa. As crianças estavam tão enlouquecidas com os livros, e a professora disse, vamos tomar o lanche. Uma delas olhou para mim, tem que tomar lanche agora, eu queria ficar lendo. Né? Então, as crianças são abertas. Quem não é aberto, não é aberto é o adulto. O adulto fica olhando, o que esse livro vai ensinar? O livro, a literatura, não está pretendendo ensinar nada, ela está pretendendo dialogar com a sua subjetividade, é isso. Depois, é isso que eu digo, depois que você for um leitor fluente, aí você vai estudar as correntes literárias, isso a gente precisa, a escola precisa, a gente precisa desenvolver essa parte da racionalidade, da objetividade da língua, né? Da interpretação do texto. Mas a primeira interpretação do texto é aquela que atravessa a sua pele, aquela que bate no seu coração. Vou te contar uma coisa muito interessante. Quando eu estava estudando ainda biblioteconomia, eu contava a história no ônibus que existia antigamente, há muitos anos atrás, o ônibus biblioteca. Então, eu sempre levava literatura infantil e levava também livros infantis sem texto. Porque a hora que eu me cansasse de ler ou de contar história, eu podia botar ali, a criança, mesmo que ela não soubesse ler as letras, ela ia ler a história. E aí foi muito curioso. Tem uma história chamada História de Amor. É uma história que, para mim, do alto da minha adultez, né, era uma história, era um lápis cor-de-rosa e um lápis azul. Então, o lápis cor-de-rosa e o azul se apaixonavam, isso na minha leitura. Aí construía a casinha, tinha florzinha, iam para a cama, namoravam, era uma coisa bem linda. Assim. De repente, aparecia um lápis amarelo. Aí o lápis cor-de-rosa saía, destruía tudo, rasgava. Eu lendo que era ciúme. Aí depois o lápis azul saía com o amarelo, e depois apareceu a última cena, era um barquinho e a água tingida de lilás. No meu entendimento, o azul voltava para o cor-de-rosa, deixava a amante de lado e ia-se embora tocar a vida. Num dia, eu estou cansada, eu digo, alguém quer ler? Uma menininha de 9 para 10 anos, eu quero, tia. Eu falei, então escolhe o livro. Ele escolheu esse. Aí ela começou. Então, a primeira parte da história era essa, que eles se apaixonaram, que se casaram. Aí, de repente, ela para, tá vendo? Mas é sempre assim. Agora aí, chegou o cachaceiro, e ele já foi-se embora com o cachaceiro e deixou a mãe aí. Juro, eu fiquei assim, sem palavras. Eu olhei para ela e falei, por que você acha que é o cachaceiro? Ô, tia, é sempre assim. Isso acontece direto na minha casa. E ela começou a falar da vida dela. Então, a literatura também tem uma componente de dialogar com a sua subjetividade, com a sua... ela ajudar você a elaborar coisas que você não elabora com a racionalidade. Você elabora a partir do diálogo livre com a subjetividade. Né? Tem uma frase, eu não vou me lembrar agora do autor, é um autor alemão. Eu sei que é alemão, mas não estou me lembrando do nome dele. Que ele diz que a literatura ela tem a capacidade de suspender uma pessoa de uma situação de constrangimento que a vida real impõe. Quando eu li isso, eu só me lembrava de uma situação lá em Peixinhos mesmo, na Multicultural Nascedor. Tinha uma criança muito violenta, muito. Era uma menininha que era agressiva. E, nesse momento, era a minha primeira experiência, eu construí a biblioteca comunitária com eles, ajudei eles a construir essa biblioteca. E aí a gente um dia viu que tinha umas crianças muito violentas, resolveu se dividir e levar as crianças para ver qual a realidade que elas viviam. Essa menina vivia numa situação absurda. E o único momento que você sentia a humanidade dela,
a afetividade dela, quando sempre começava a contar uma história, eu ler uma história. Como se ela estivesse suspendida mesmo daquela realidade cruel e estivesse no outro espaço. O que acontece com isso? Acontece que, nesse momento, subjetivamente, a criança, a pessoa, a realidade não está dada. A realidade não é só isso que eu sinto, que me constrange, que me oprime. Existe uma outra coisa dentro de mim que não é isso. Então, a gente teve experiências em Peixinhos fantásticas. Tem um rapaz que hoje já é um homem, é uma liderança do movimento sem teto. Assim, é um cara, assim, você tem que ver, é um menino que se desenvolveu porque ele teve liberdade de viver a literatura dialogar com o constrangimento da vida de opressão que ele vivia. Então, ele tinha esse respiro. Eu acho que, para mim, a literatura ela é muito valiosa nesse sentido de expandir a nossa humanidade. E aí, voltando para a pergunta que você fez, o desafio agora, o grande desafio é você fazer o adulto sentir isso, o adulto se permitir e sentir esses momentos. Por isso, quando a gente faz formação, eu faço uma formação com a Érica Versosa na Fundagem. As pessoas não entendem. Não é uma formação aqui, é uma formação vivencial. A gente tem que ter momento de se permitir ler descompromissadamente, né? Deixar essa literatura passar pela gente. A gente faz alguns exercícios com literatura para que as pessoas se permitam sentir, inclusive o pânico moral ao ler. Eu me sinto muito contemplado na tua fala. Eu escrevo, né, tenho 2 livros publicados, e quando estou lendo livro de pesquisa, às vezes livros densos, de antropologia ou de sociologia, de filosofia, quando eu quero dar um tempo dessa leitura, eu recorro à poesia. Então, assim, eu intercalo muito assim, essa literatura mais densa, que é com João Cabral de Melo Neto, com Manuel de Barros, com Fernando Pessoa, com Flobela Espanta. E isso me traz estava conversando isso com um amigo ontem, isso me traz, inclusive, uma possibilidade de vivenciar esse atravessamento da realidade social dura, concreta, pesada, porque me senti suspenso, me senti contemplado nessa frase, me senti suspenso, porque se a gente viver nesse estado de consciência desperta o tempo inteiro e atento a tudo que está acontecendo em tempo real, como a gente vive hoje, é difícil dar conta dessa demanda, do ponto de vista emocional. Então, a literatura, ela me abraça. Eu li Lê do Ivo, eu falo direto, porque eu acho que é um livro maravilhoso, Ninho de Cobras, e eu li Cida, quando eu li A Raposa, de Lê do Ivo, não sei se você já leu. Não, eu li. Pronto, ele fala de Maceió, que é a terra dele, uma prosa poética, a partir do olho da raposa, do olhar da raposa, de como a raposa vê tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela, só que ele vai narrando os fatos políticos, os fatos pitorescos, os espaços daquele lugar, você vai conhecendo geograficamente Maceió a partir daqueles olhos. Então, a literatura, ela permite você ir aonde você nunca, talvez, vai ter a oportunidade de estar fisicamente. E isso é mágico. Então, saiba da minha alegria em receber você e essa discussão hoje. Eu tratei mais assim desse tempo do lúdico, da importância do lúdico, da importância da criança ter acesso a essa produção do imaginário, né? Da produção da curiosidade, como diz Freire, que seja uma curiosidade doce. A literatura provoca essa curiosidade, mas eu quis trazer também para uma perspectiva mais social a nossa discussão. Então, como é que essa literatura pode ajudar? E eu acho que esse caso que você trouxe já na sua primeira resposta, com relação ao avesso da pele de Jefferson Tenório, contempla também essa pergunta, que é como é que ela pode ajudar a combater a discriminação e o preconceito nesses espaços e nesses momentos onde as pautas morais são tão contundentes e às vezes até tão agressivas e opressoras. A primeira coisa é você dar acesso à diversidade literária, né? A gente trabalha numa perspectiva que não é você trabalhar com esse livro, mas é você colocar esse livro a convite do leitor, né? Quando você disponibiliza. Porque o que acontece é que esses livros,
Agora, alguns estados, alguns lugares, por exemplo, se você pegar o sistema de bibliotecas lá de São Paulo, muito dessa literatura está nessas bibliotecas. E eu tive uma experiência surpreendente. Cheguei no interior, eu passei por 7 cidades. Numa das cidades, uma pessoa me confessou que ela escondia essa literatura. Por que ela escondia? Por medo, é uma cidade muito pequenininha, por medo de botar na estante, os pais, as mães ou os evangélicos da cidade acharam que ele estava levando o povo para o mau caminho. Então, assim, a gente tem esse desafio. Primeiro é disponibilizar essa literatura. A segunda coisa é como você convida, quando o adulto já está com esse pânico moral, você transpor isso é o maior desafio. Mas se você tiver disponível numa biblioteca para o leitor, para as pessoas que chegam, elas vão acessar. Tinha uma outra história de biblioteca, que eram livros de matriz africana. Determinados livros sumiam e depois apareciam. Sumiam e depois apareciam. Então, tinha alguém curiosa, levando esses livros, que eram afro, mas sem registrar a saída, e depois devolvia. Está entendendo? Então, assim, é muito difícil dizer para você, eu seria desonesta se eu dissesse, não, olha, a gente é muito fácil trabalhar isso socialmente, né? A gente pegar... Não, quando você já é adulto, quando você já está atravessado com esse pânico moral, é um trabalho bastante árduo e desafiador você fazer a pessoa superar isso. Isso não é o problema da criança, não é o problema do adolescente, é o problema do jovem adulto, quando ele já vem com essa mão. E aí a gente tem uma coisa que é Paulo Freire, é a pedagogia da pergunta. Então, nas aulas da gente, a gente tem muita gente, que quando a gente começa a fazer formação, muitos professores que vêm ter uma formação fundamentalista. Então, chega para você e já começa a impor. Não, mas isso não, então vamos ler. Aí eu trabalho muito eu coloco muito à disposição das pessoas textos de Eliane Brum. Ela tem um livro chamado A Vida que Ninguém Vê. Esse livro é uma coisa impressionante. Tem um que chama Eva contra as Almas Deformadas. Eva é uma mulher que teve uma deficiência congênita de infância, não sei o nome dessa, mas tipo uma paralisia que deformou ela toda. Ela treme, ela não consegue andar direito, ela não fala direito. E ela, a vida inteira, foi tratada pela sociedade como coitada. E ela nunca vestiu a carapuça de coitada. Então, ela luta, ela estuda, ela vai para a universidade, ela faz concurso, passa no concurso, mas ela não consegue exercer, porque, no fim das contas, botaram ela para servir café, mas nem café ela podia servir, porque ela se tremia toda. E, no final das contas, eu não lembro, por muito tempo já que eu li a última vez essa história, ela vai para dar aula, ela não consegue ultrapassar nada, porque a sociedade precisa que ela seja coitada. Né? Tem outro personagem que é um acumulador. Quando a gente fala dos acumuladores, a gente fala numa perspectiva bem pejorativa. Ela traz um olhar completamente diferente. Então, quando você coloca as pessoas em contato com essa literatura, você começa a expandir também a capacidade dela perceber. Eu trabalho muito também com letras de música, para ir cultivando, para desconstruir esse fundamentalismo, que quando ele entra na alma das pessoas, ele é um desafio para você quebrar. Porque o pânico moral, sabe o que eu sinto, Alexandre? É assim, é como se existe um fundamentalismo que toma você, que se baseia no cristianismo, no cristão, né, reformado, que é assim, o inferno. Então, se você lê um livro de matriz africana, um livro de histórias africanas, você vai ser contaminado pelo demônio. Quem disse isso? De onde saiu essa ideia? Então, colocar a diversidade, você pegar a Bíblia e comparar com o Aguemon, por exemplo, eu trabalho muito com a literatura infantil para a formação de professores por isso, porque ela lhe permite, com muito mais ludicidade, você quebrar algumas barreiras da racionalidade. É muito difícil. Agora, eu acredito que a gente consegue.
quando a gente consegue fazer a formação dos professores, e realmente, e para isso precisa esse tempo, sabe, Alexandre? Uma coisa que eu não gosto, vai fazer uma palestra ou vai dar uma aula de 2 horas? Não. Para mim, trabalhar com literatura na perspectiva dos direitos humanos para formar formadores de leitores, tem que ser tempo para a pessoa deitar no chão, primeiro trabalhar o corpo, porque o corpo tem que destravar. O corpo tem que destravar para receber essa leitura, para viver essa leitura com a capacidade lúdica da criança. E quando você faz isso, você desarma essa carcaça que está travada. E para isso precisa tempo. Então, as formações que a gente faz, mesmo que seja online, na pandemia eu fiz formação online, são 3 horas de formação e é muita dinâmica, muita brincadeira, muita dinâmica, muito Manuel de Barros na veia, né? Muita Clarice Lispector, aqueles textos para criança. E assim, é fundamental a brincadeira para destravar o corpo. Se você não destravar o corpo, a gente está tá tudo aqui. Ó. A gente já vai ler com o filtro do que esse livro está querendo dizer. Não, o livro está querendo dizer isso. O livro está querendo dizer aquilo. Não, tem que ser permitido sentido. Não sei se eu fui muito, desperdicei muito na minha Não, eu acho que você foi no ponto. Porque essa relação que a gente traz, você falou da pedagogia da pergunta, e não dá para a gente trabalhar a literatura como uma coisa rija, né? Enrijecida. Você precisa usar dessa flexibilidade para você perceber. No lançamento do meu segundo livro, um rapaz fez fez um comentário sobre o livro que, quando eu escrevi, eu não tinha pensado em nada daquilo. E eu fiquei muito espantado, porque eu disse, cara, eu não pensei eu achei bacana porque você pensou nisso quando você escreveu. Eu disse, cara, para ser sincero, eu não pensei em nada disso quando você está somando aquilo que eu pensei quando a gente lia. E a literatura, ela nos dá essa possibilidade. Então, a construção do senso crítico também, ela pode se dar a partir da elaboração dessa liberdade de você, né, questionar o que está escrito. Né? Você não vai aceitar o que está escrito porque está escrito. Não, eu vou ficar com raiva do escritor porque você não queria que, naquele momento, aquele personagem ou aquela personagem tivesse tomado aquela atitude. Você queria que ela fizesse outra coisa, que ela pensasse de outra maneira, que ela seguisse outro caminho, que o fim fosse diferente, e você pode construir os seus. Então, eu acho que, nesse sentido, você é muito feliz, porque quando você trata de fundamentalismo, dogmatização, você já parte de um pressuposto da inviabilização do diálogo. Então, você não dialoga. Não dá para você ler sem dialogar com o que você está lendo. Você precisa dialogar com aquilo. Eu estou lendo Tudo é Rio, de Carla Madeira, e estou lendo também A Terra Dá, a Terra Quer, de Nego Bispo. Estou lendo em paralelo os dois livros. E assim, você começa a ver como Carla trata a questão dos corpos, o encontro, o afeto, o amor, o sexo, a sexualidade, e trazer poesia onde muita gente vê, não é, proibição, pecado, imundície, depravação, e ela traz poesia para aquilo. Então, isso machuca muito quem já está inflexível para esse debate, e é isso que você está dizendo. E o adulto, ele é inflexível, a criança não. A criança, ela é flexível ao debate, ela é flexível à conversa, ela é flexível, né, aos saberes. E o adulto, quando ele se enche desse saber fundamentalista, ele fica inflexível à produção do debate. Então, acho que você foi no ponto certo. Nós gostaríamos de falar agora sobre, né, o NOSPOD. O oferecimento do NOSPOD é feito pela Ferremig, Serviços e Equipamentos de Soldagem, Rua São Mateus, 645, Iputinga, Recife. Né? O WhatsApp é 81999761962. Repetindo para vocês, né? A Ferremig, Serviço e Equipamentos de Soldagem, o WhatsApp é 81999761962. Procura lá Simônica e Ferreira, que eles vão te atender muito bem. E também Marta, designer gráfico, identidade visual, logotipo, banners, material de divulgação, card, capa de livro. O WhatsApp de Marta agora é 85, né?
Fortaleza, 988437109. Repetindo, 85 988437109. Nós queríamos deixar esse recado também para que você se inscreva nos nossos canais, vai lá, segue a gente, né, no Instagram, que é nospod.podcast. Segue, compartilha, divide aí com outras pessoas o nosso conteúdo. E também nos segue no YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Lembrando para você que está aí, que já nos segue, que já compartilha, escuta e assiste nosso conteúdo, que toda quinta-feira às 20 horas o nosso conteúdo é disponibilizado às quintas às 20 horas, simultaneamente em nosso canal do YouTube e também no Spotify. Nossa conversa de hoje é sobre literatura em perspectiva com os direitos humanos. E a nossa convidada é Cida Fernandes. E esse papo está rendendo aqui belas reflexões e está me deixando muito feliz, inclusive, com elas. E agora a gente pensando assim, a gente falou aqui de Dostoiévski, eu adoro distopia, né? Gosto muito de George Orwell, tal. E hoje a gente vive meio que uma distopia, né? As coisas são meio distópicas do ponto de vista da nossa vida cotidiana, né? Então, quando a gente vê Fahrenheit, toda essa literatura aí, a gente fica meio que admirado no novo. E esses livros que a gente discuta, a gente vive uma realidade assim, mas como é que a gente pode, a partir da leitura de obras literárias, tornar ou colaborar na formação de pessoas politicamente conscientes? Isso é possível? Eu acho que é totalmente possível. Eu acho que é possível na perspectiva, por exemplo, é difícil você pensar, pegar uma pessoa que trabalha num banco e não é leitora e transformá-la numa leitora nessa perspectiva que você está falando. É um desafio. Então, como é que a gente faz isso? Eu faço isso na padaria, conversando com a mulher e, de repente, perguntando, levando um livro debaixo do braço. E a literatura infantil, eu acho que é o primeiro ponto de partida para quem não é leitor e quem é adulto, é a literatura infantil. Porque ela é lúdica, a pessoa, a primeira coisa vai dizer, mas isso é livro para criança. Ah, rapaz, mas é tão engraçado, vem cá ver comigo. E você começa a mostrar para essa pessoa. Mas formar adultos leitores, quando eles já são adultos e não estão no campo da educação, é muito difícil. Então, aí a educação de jovens e adultos é um lugar onde você tem essa entrada, né? E a outra maneira é no contato dentro das bibliotecas mesmo. Então, eu observo, passei 30 anos observando leitores em biblioteca. E é muito engraçado, porque quando você vê a conversa que as pessoas têm entre si, você tem sacada. Eu desenvolvi uma metodologia de organização de acervos, que chama a atenção, porque ela não é uma organização de código, ela é uma organização de cores. E eu fiz um estudo de como as cores tocam as pessoas, enfim. E aí, para simplificar, você olha para a estante, você sabe onde é que está a literatura para adulto. A literatura para adulto está separada pelo gênero literário, o gênero literário tem uma cor. E agora a gente tem, se você quiser saber se é nacional ou estrangeiro, tem outra cor, são 3 cores. Então, as pessoas, por exemplo, chegaram na biblioteca, um adulto que não é leitor, e ele chega na biblioteca, ele vê esse colorido, ele diz assim para mim, gente, que bonito, o que é isso aqui? Aí você começa a mostrar. Você atrai a curiosidade das pessoas por conta da ludicidade das cores. Então, são estratégias que eu fui, por causa da minha profissão, desenvolvendo. É muito difícil um adulto que não é leitor chegar na biblioteca e pegar um livro de literatura. Ele vai lá e quer saber um livro que trata de tal tema que ele tem que estudar para passar no concurso, que ele tem que estudar para fazer trabalho, né? Mas, dificilmente, se ele não é leitor literário, ele chega adulto na biblioteca e pega um livro literário. Então, quando você usa essa estratégia, é engraçado que as pessoas chegam e perguntam. Não, aí você começa a explicar, ela começa a ficar curiosa e começa a mexer. E é a oportunidade que você tem para dizer assim, olha, rapaz, você gosta de quê? Não, me interessa, olha, esse livro aqui, de fulano de tal, é maravilhoso. Conta uma história. Ah, mas não vou dar spoiler, não, senão você não vai levar para ler. Vai ter um final, rapaz, surpreendente. Acaba levando. Tinha um aluno numa escola, um aluno adulto, numa escola que eu trabalhei como voluntário,
no Alto Santa Terezinha. E é engraçado que ele lia só um tipo de livro, que eram livros, eu nem me lembro, mas eram livros de romance policial. Daí ele chegou em Agatha Christie. Menino, ele devorou Agatha Christie. Aí depois que ele devorou Agatha Christie, ele dizia, professor, tem mais Agatha Christie? Eu dizia, é engraçado que no início ele dizia, Agatha Triste. Eu dizia, não tem mais não. Porque aqui a escola não compra livro, rapaz. A gente é tudo doado. E o que eu tinha em casa de Agatha Christie, eu já doei aqui. Ele disse, agora eu vou ler o quê? Eu falei, rapaz, se você leu Agatha Christie, você vai gostar muito do Edgar Allan Poe. Eu vou te dar um Edgar Allan Poe. Aí peguei e emprestei um livro do Edgar Allan Poe para ele. Passou uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, ele nem aparecia na biblioteca. Aí eu fui na sala de aula. Falei, depois que passar lá que eu quero conversar com você, imaginando, ele não aguentou Edgar Allan Poe, né? Saiu de Agatha Christie para Edgar Allan Poe, acho que não deu conta. Ainda mais era o que tem contos da Rua Nova, o Gato Preto, enfim. Aí ele foi na biblioteca e falou, olha, veja bem, se você não gostou, pode devolver, não é obrigado a ler. Você tem direito de não ler também. Se achou chato, devolve. Ninguém é obrigado a ler aquilo que não gosta. Poxa, professora, que nada. Eu gostei tanto que eu convenci meu irmão a ler. Meu irmão passou para o meu primo, você já era o quinto da família que estava lendo. Quando for assim, você vem aqui e avisa. Aí você avisa que a gente renova, não tem problema nenhum. Agora, eu queria fazer um parênteses, e essa história me lembrou uma coisa que eu fiquei absolutamente chocada. Nessa mesma escola, eu emprestei um livro chamado O Diário de Slava. Não sei se você já ouviu falar. Não lembro. É o mesmo que o Diário de Anne Frank, só que é a história que uma menina relata, o diário de uma menina, no meio do conflito da Bósnia-Eslováquia. Nesse momento, eu estava trabalhando voluntariamente nessa escola, nesse momento. Olha o tempo que faz, né? E a menina chegou a me devolver o livro. Realmente, eu não tinha lido esse livro. Eu emprestei a ela, e eu sempre uso essa estratégia. Quando ela devolveu, eu falei, você gostou do livro? Eu não li esse livro. Mesmo que eu li, eu digo que eu não li, mas esse eu não tinha lido mesmo, né? Aí ela falou assim, poxa, professora, sabe que eu fico surpreendida? Eu falei, o quê? Como que as pessoas são tão ruins de imaginar uma história dessa? Eu falei, você acha que essa história é imaginada? Ela disse, não é não. Eu falei, não, querido. Aí peguei o jornal. Coincidentemente, a escola, na época, tinha os jornais Diário de Pernambuco. E tinha uma das edições, um mapa do conflito bem grande. Né? Você abria o jornal assim. Aí comecei a mostrar para ela, abri o livro, também tem o mapa do livro. E aí eu comecei a mostrar para ela. Aí falei do Diário de Anne Frank, né? Ela congelou. Essa menina tinha 13 para 14 anos. Ela olhou para mim e disse assim, professora, você está dizendo que tudo que tem nesses livros aí também pode ser verdade? Digo, é. Ela falou, professora, eu nunca presto atenção porque minha mãe e meu pai dizem que só a Bíblia é verdade. Eu nunca nem que disse que a gente tem que vir na escola só porque é obrigado mesmo, porque a verdade mesmo só está na Bíblia. Eu fiquei em estado de choque, Alexandre. Eu fiquei em estado de choque. E eu aí comecei a observar mais os leitores, as pessoas, e perceber que isso é uma verdade. E que a gente não combate isso brigando, nem querendo convencer o outro de que não é verdade. A gente tem que conhecer a Bíblia para usar Paulo Freire, perguntar da Bíblia. Né? Então, por que agora se volta ao Velho Testamento? Então, o sacrifício de Jesus Cristo não serviu para nada? Percebe? Então, assim, porque é muito doloroso você também chegar numa pessoa e desconstruir tudo que ela acredita que é verdade. Então, a gente também tem que ter, a nossa humanidade tem que tocar nisso, sabe? Eu acho que às vezes a gente querendo impor nossos valores, né? A gente acaba não percebendo que do lado de lá tem uma pessoa com uma humanidade que foi mutilada, como disse o Antônio Cândido fala, que se a gente não tem, se não nos é permitido viver a literatura dessa forma, como um direito humano, a gente tem a nossa humanidade mutilada. Então, você está conversando com uma pessoa que tem isso mutilado, então você tem que ter muito acolhimento, tem que ter muito carinho, muita sensibilidade.
Você falou, eu estava me lembrando de quando eu li O Mundo de Sofia. Sim. Quando li O Mundo de Sofia, já era adulto, né? E eu fiquei, cara, para quem gosta de filosofia clássica, né, talvez O Mundo de Sofia seja até considerado um livro infantil, né? Porque a pessoa vai ler Heidegger, Hegel, sei lá quem mais e tal. Mas quando eu li O Mundo de Sofia, se descortinou para mim um universo possível de ser trabalhado, que é a ludicidade também na produção da filosofia. Sim. Sabe? E eu disse, cara, você pode tratar de forma lúdica de tudo que você quiser, de tudo que você quiser estudar, ou de tudo que você quiser ver. Falei de Manuel de Barros, como eu falei aqui, de você também, de Clarice, como eu falei aqui, de outros autores. E assim, ler João Cabral de Melo Neto, Monte de Severina, e ver ele passeando por dentro de Pernambuco e falando de coisas que são tão presentes na nossa trajetória, na formação das subjetividades, na formação do sujeito que a gente acaba se tornando, e esse atravessamento que o autor consegue produzir é muito rico, sabe? Então, eu percebo, e isso é importante aqui, que quando a gente fala, às vezes, que o Brasil é um dos países que menos se lê na América Latina, e a gente faz aquela propaganda do Chile, que lê 13 livros, e a gente só lê 3 livros e tal. Mas eu fico vendo uma massa que realmente ela não é motivada a leitura. Essa é a grande realidade. A gente vê que nem sempre há um incentivo, por exemplo, na produção de bibliotecas ricas nas escolas, principalmente as dos anos iniciais. A produção de ludicidade, você permite, veja, o pai diz que a única verdade é a Bíblia. E a criança que não tem acesso esse mundo imaginário, ela vai produzir outros nichos de verdades que não sejam a Bíblia, mas ela vai produzir uma verdade que sejam verdades produzidas da possibilidade dela não poder imaginar, o que é horrível, não é? Então, eu me lembro, Cida, para passar para a próxima pergunta, que estou me alongando, mas eu me lembro de um professor de português que eu tive, que quando chegava na sala de aula a gente não podia falar nada. Eu não podia falar na sala de aula. Eu não podia perguntar, não podia tirar uma dúvida. A gente era, abre o livro na página tal, assim, um quartel, né? Abre tal página, procura tal texto, e você lia o texto, e você tinha curiosidade sobre o texto que você não podia perguntar, porque você era adestrado a ficar calado. Eu fui educado assim, eu tenho 51 anos e a minha educação de escola, na escola, eu vivi muito disso. E não eu estou me referindo a ela porque eu acho que ela era que me marcou muito. Eu tinha raiva de português por conta disso. Eu odiava, eu sempre amei literatura, mas português eu nunca gostei porque eu tive esse. Mas veja, se ela é minha professora de literatura, se eu não tenho uma propensão a gostar de ler, ali se encerra a carreira de um leitor. Não é verdade? Mas dando continuidade, veja só, desculpa ter falado assim, mas porque me marcou. Não, mas eu estou adorando essa conversa. Pode falar. Você foi seu. Eu falo pra caramba também. Você foi falando, eu fui me vendo dentro das coisas que você coloca, né? Uma coisa que me preocupa no momento também é a questão, se eu não tinha acesso, né, para fazer um trabalho, a gente tinha uma biblioteca lá no 13 de maio, aqui em Recife, a gente não tinha acesso à internet. A internet, eu não sou da época da internet, eu sou da internet. Então, a gente não tinha acesso a toda essa quantidade de conteúdo que é disponibilizada. Hoje, os Kindles, os equipamentos, você baixa um livro instantaneamente, você quer o livro e o livro está lá à sua disposição. Então, agora, eu fico pensando como é que essa literatura também pode intervir na produção de uma sociedade preocupada com a inclusão social e com valorização da diversidade. Como é que a literatura pode intervir nesse viés? Olha, Alexandre, a primeira coisa eu vou te dizer que, assim, ao contrário do que a gente pensa, a gente diz brasileiro não gosta de ler, brasileiro não lê. A gente está tirando uma fatia aí de algumas pesquisas de mercado, que elas falam de uma classe média que vai no cinema, que gasta com teatro, que não compra livro. Hoje, no Brasil, já há muitos anos,
existe, e a partir especialmente das políticas públicas, 2003, mais especificamente 2006, que é do primeiro Plano Nacional de Biblioteca para cá, existe um movimento de criação de bibliotecas comunitárias. Então, eu mesmo acompanhei mais de 120 bibliotecas comunitárias nesse país. Então, são movimentos que eles começaram, as bibliotecas comunitárias começaram a ser construídas a partir da necessidade, justamente porque não tem biblioteca na escola, não tem biblioteca aqui mesmo, se a gente pensar, a criança que mora em Olinda, para ela ir na biblioteca pública, ela gasta no mínimo R$8. 4 para ir, 4 para voltar. Além de que tem que ter um adulto com ela. Para que tem a Biblioteca Nascedouro? A Biblioteca Nascedouro surgiu para isso. O movimento juvenil sentiu, há 24 anos atrás, que eles já estavam sendo reconhecidos como músicos, reconhecidos como artistas, mas eles não iam conseguir sair do lugar se eles não tivessem acesso à informação e à leitura. Então, se construiu lá uma biblioteca comunitária. Hoje, naquela biblioteca, tem livros de autores de lá, de autores locais, que viraram escritores. Está entendendo? Então, assim, existe um movimento que a gente não enxerga, que é a periferia. A periferia lê. Se você pegar a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, durante a pandemia, tem 2 festivais impressionantes. São os festivais que eles atravessaram a pandemia, levando literatura para as comunidades a partir do WhatsApp, pílulas poéticas. Então, existe um movimento aí que não é um movimento da classe média, é um movimento da periferia, é um movimento de base comunitária. Se você pegar hoje, por exemplo, as batalhas de escadaria, os slam, né, tem uma produção literária que efervesce assim. E aí muita gente diz assim, mas se lê, se escreve mal. Não é não, meu filho. Primeiro que a gente tem que comer o nosso preconceito linguístico, né? Porque o preconceito linguístico é uma coisa que mata. As pessoas têm que aprender a respeitar as comunicações. Que nos diga Lélia Gonzalez, né? Então, Lélia Gonzalez fala muito sobre isso. Sobre isso. E é muito importante, assim, você... Então, assim, a primeira coisa que eu acho que assim, existe a periferia que lê e a periferia que luta pelo direito à leitura. Eu estou fazendo agora, eu participei de uma banca de um bibliotecário que fez um mestrado em psicologia social. O trabalho dele, a dissertação dele é a coisa mais linda do mundo. Ele vai, o estudo dele, ele atravessa todo o estudo dele falando da relação dele com a comunidade e com a literatura. Então, é a coisa mais linda do mundo. E hoje, esse vínculo, por exemplo, eu acho que as bibliotecas comunitárias hoje elas fazem um papel fantástico na periferia. Elas fazem um papel... a gente fez um estudo, depois eu posso até disponibilizar, ele tem PDF, onde tem um impacto das bibliotecas comunitárias. Você tem depoimentos assim, que a criança diz... Não é, pelo amor de Deus, eu não quero ser interpretada errada aqui. Não é que a biblioteca comunitária é melhor que a pública ou é melhor que a escolar, não. Só que a história de construção dela, ela é feita por quem precisa da literatura, para quem precisa da informação. Quando começa, ela começa, em geral, porque não tem biblioteca para estudar. Quando a criança começa a pegar a literatura, a comunidade começa a descobrir a literatura, não tem fim. Então, tem depoimentos assim, que a criança chega, e na biblioteca escolar tem isso também, a criança chega com um problema e senta no colo da tia que está na biblioteca e vai conversar com a tia, o que ela está sentindo em casa. Então, a pessoa que está na biblioteca comunitária conhece cada morador, conversa com o lugar da biblioteca, também é um lugar de encontro, de conversar da vida, de ler junto. Tem uma revolução silenciosa a partir das bibliotecas comunitárias. Eu acredito que elas vão contaminar a sociedade. E a periferia se liberta por aí. Não sei se eu te respondi. Não, respondi. Não, porque assim, eu vibro com essa coisa do comunitário. Eu acho que o amor deve ser comunitário, sabe? As coisas precisam ser comunitárias. E aquilo que nasce dentro da comunidade nasce de uma perspectiva de luta e de resistência. Então, isso precisa muito. Isso que você falou aí sobre as batalhas, eu tenho um sobrinho que vai para essas batalhas de escadaria e tal. A importância do rap na produção
de uma cultura de periferia, da grafitagem na produção de cultura da periferia, porque é uma cultura que é dele, sabe? É onde ele se olha e se identifica, porque a literatura ela também é feita disso. Você estava falando, eu estava me lembrando. E isso, para Antônio Cândido, isso é literatura também, não é só a produção de que a gente textual. diz. Não, é que a literatura, aquele tipo de texto. Não, a literatura é toda a produção. A literatura é uma música, é você ler uma música dos Racionais MC, por exemplo. É literatura. Sim. Você vai ver e você vai ver que tem profundidade naquilo que o cara está falando, porque ele está falando da cultura e da vida dele, entende? E daqueles dos parceiros de realidade social. E você estava falando, eu me lembrei de duas coleções que para mim foram muito marcantes na minha formação de leitor, que foi Para Gostar de Ler, sim, a coleção Para Gostar de Ler e a coleção Vagalume. Então, a coleção Para Gostar de Ler tinha lá Paulo Mendes Campos, Rubem Braga. Eu conhecia esse pessoal ali, Carlos Drummond de Andrade, e os pintinhos, eu nunca esquecia, até a capa hoje é muito forte, e quando eu falo eu lembro. E a coleção Vagalume, com, sei lá, o caso da borboleta tíria, os meninos perdidos, éramos 6, quer dizer, os Caravelhos do Diabo, tem um monte de livros que se descortinaram para mim, como uma possibilidade muito grande da produção desse imaginário que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala da criança, eu acho que a função da escola na produção, assim, bem freiriana, bem freiriano, na produção dessa curiosidade, é meio que destampar, ou ajudar a destampar algo e deixar que saia por si só. A gente achava que a gente era que tinha que incutir. Não é incutir, é fazer sair, é favorecer que isso brote, sabe? É fazer florescer. E a literatura, ela tem essa função. Então, voltando para essa coisa da periferia, da comunidade, e você meio que já começou a tocar nisso, mas vai ser a nossa última pergunta para a gente poder caminhar para o encerramento da nossa conversa, infelizmente, porque eu ficaria muito tempo aqui, né? Falar do que a gente gosta é sempre bom. Qual o papel das bibliotecas e dos centros culturais na promoção da literatura com temática de direitos humanos? Porque tem uma coisa que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija, tem muita gente que a gente pode dizer assim, fulano é fascista, mas fulano não sabe nem o que é fascismo. Ele pode até reproduzir o fascismo, mas ele não sabe o que é o fascismo. Ele pode quando a gente for fazer uma leitura de fascismo, ele está enquadrado como um cara fascista, mas ele nem sabe o que é ser fascista, ele não sabe o que é ser fundamentalista, mas ele é fundamentalista, ele não sabe o que significa verdadeiramente o sentido da palavra conservador, ele é um cara pobre conservador. Então, conservador é um conceito político que tem como fim conservar as coisas como elas estão, o estado de coisas, o status quo. Então, conservar o desemprego, conservar a fome, conservar a violência, mas ele não tem essa leitura de mundo. Então, qual é a influência e como, né, as bibliotecas e os centros culturais podem produzir isso, né, na temática de direitos humanos? Eu acho justamente por uma coisa que você falou antes, pelo lugar do afeto e da convivência, né? O espaço das bibliotecas comunitárias do Centro Cultural é o espaço da diversidade. Então, as pessoas chegam, é o tempo que as pessoas têm, é um espaço de conversa, é um espaço de diálogo, é um espaço, inclusive, de discussão, de discordância, né? É isso que faz com que se enriqueça. Quando você fala que a criança é de estampar, na verdade, é deixar ela ser. A gente tem medo de deixar a criança ser, de deixar o adolescente ser, de deixar o outro ser. Parece que se a gente deixar o outro ser, o outro vai invadir a gente, vai obrigar a gente a ser igual a ele, quando não é, né? Então, acho que eu aprendo muito nas bibliotecas comunitárias, nos centros culturais, nesses espaços, né, que eu visito, observando essa dialógica do cotidiano e o afeto. Porque tem uma coisa que a gente não enxerga, a gente enxerga sempre a periferia, a comunidade, pelo lado negativo, pela violência urbana, pela carência, pela ausência, né? A gente enxerga muito pouco ela pela afetividade. E eu acho que esses espaços que as comunidades constroem são espaços de cuidado, são espaços de atenção e são espaços de afeto. Mesmo quando a gente pensa, parece que é brutalidade, a criança vai empurrar a outra, né? Mas é uma forma de afeto, porque afeto também não é só você abraçar e beijar. Afeto também é a brincadeira mais estúpida que a gente às vezes não aceita. Mas ela precisa expressar isso até para ela moldar essa força que ela tem dessa afetividade negativa para positiva, né?
A criança que só vive numa casa aos gritos, ela vai frequentar o espaço público gritando. Ali ela vai aprender a controlar o seu grito e a transformar esse grito em outra coisa. Eu acho que é fundamental hoje, as bibliotecas hoje são espaços fundamentais. E, felizmente, a gente está retomando o eixo da democracia e a gente está retomando o Ministério da Cultura e o Ministério da Cultura está voltando a investir na leitura, na área do livro, da leitura, da literatura das bibliotecas. E eu acho que isso é um grande ganho para a gente. E a influência em relação aos direitos humanos é total. Quando a gente vai nessas comunidades... Se você for lá para Peixinhos hoje, e você conheceu Peixinhos há 20 anos atrás, você vai ver a diferença. Isso tem a ver com essa construção de afetividade a partir desse equipamento cultural, que foi um equipamento cultural que ajudou o desenvolvimento da qualidade humana de vida naquela comunidade. Assim, não só ela, né? Tem lá Zé Bonifácio, tem em Recife eu conheço especialmente 10, mas tem muito mais do que 10. Alto Zé do Pinho também acho que tem, né? Alto Zé do Pinho eu não conheço a de lá. Agora eu queria, se eu posso deixar marcado, no domingo, amanhã, às 15 horas, a gente vai estar fazendo uma conversa pedida pela população jovens LGBT. A gente já tem aí há 5 anos um trabalho chamado Papo de Mulher. E agora vai começar um papo de vivências LGBT, solicitada por jovens LGBT que se sentem excluídos e agredidos da vida. Então, eles pediram, a gente vai começar um bate-papo com eles, e aí muito permeado de literatura, muito permeado de diálogo, para trabalhar com essa comunidade, essa questão. A gente já há 5 anos trabalha a questão de gênero, da violência contra a mulher, do feminicídio, permeado de literatura, permeado de diálogo sobre o que é ser mulher nessa comunidade. E agora o que é ser LGBT nessa comunidade. Então, vai ser às 15 horas na Biblioteca Amigos da Leitura, no Alto Zé Bonifácio. Eu estava... Primeiro, eu quero muito agradecer. Acho que eu ficaria à noite, o dia, porque assim, a literatura é algo que me abraça, que me envolve, que me é muito cara, sabe? Eu sei que quando a gente tem acesso à possibilidade da leitura, do conhecer de livros, sabe, desse acalanto que a literatura pode fazer com você, inclusive nos momentos difíceis da nossa existência, da nossa trajetória enquanto sujeito. Então eu queria que tu dissesse para você o que foi o nosso encontro em apenas uma frase, uma única frase, o que foi o nosso encontro. Uma profunda realização orgástica. Eu adoro falar de literatura e acho que você me provocou, assim, é muito bom conversar sobre literatura com quem sente isto, que aqui não é aqui, sabe? Eu não sei se me expressei, mas assim, muito, muito, muito legal. Gostei muito, assim, gostei de conhecer você, gostei de conhecer o programa. Já estou seguindo, né? Quando você me convidou, comecei a seguir. E foi um prazer enorme estar aqui. Vou divulgar seu programa, vou divulgar seu trabalho também. Não tive a oportunidade ainda de ler seus livros, mas já está na minha agenda e eu vou ler e a gente vai dialogar sobre isso também. Vamos sim. Prazer enorme. Considerações finais, minha querida amiga. Querida, eu gostaria muito de ler, mas eu não estou com ele aqui, eu devia ter lembrado disso. Tuas considerações finais. Sim. É porque ele seria essas considerações. Não, o que eu quero dizer assim, é que, como consideração final, que a gente tenha muito carinho por quem ainda não é leitor literário, que a gente nunca chame uma pessoa de ignorante, ou de fundamentalista, ou de conservadora, que a gente consiga pensar por onde a gente destampa, né? Destampa essa tampa que embotou ela. Tem um livro da Ruth Rocha que chama Quando a Escola de Vidro, né? Que é isso, assim, a criança é livre e a gente vai formatando ela. Então, as cooperações finais seriam isso, que a gente que trabalha com literatura, que tem paixão por literatura, permita que a literatura atravesse nossa humanidade no cotidiano
das nossas relações com todo mundo. E eu acho que o programa me trouxe, reavivou isso em mim, reavivou esse desejo. Isso nos deixa muito feliz. Gente, eu conversei aqui com Cida Fernandes, e o Nós Pod tem a produção e assessoria de Gianluca. Nós conversamos aqui com Cida Fernandes e esse foi o Nós Pod de hoje. Até o nosso próximo encontro.